Nós vamos dar sequência, então, ao nosso estudo do potencial elétrico. Na primeira parte dessa conversa, nós fizemos a definição do potencial elétrico, fizemos essa definição a partir do trabalho que é realizado por um campo elétrico sobre uma carga de prova que se desloca nesse campo. Nós vimos que esse trabalho independe da trajetória que é realizada, ele depende do ponto inicial e do ponto final. Portanto, nós definimos a energia potencial num ponto, a energia potencial no outro, e a diferença da energia potencial é relacionada ao trabalho realizado. Essa diferença de energia potencial é que nós usamos para definir o potencial elétrico. O potencial elétrico é essa diferença de energia potencial dividido pelo valor da carga de prova que se deslocou nesse campo elétrico. Tá? Muito bem, isso foi o que nós vimos na primeira parte. Agora nós vamos ver, não é, como é que algumas distribuições de carga, né, como é que elas criam um potencial, ou seja, qual é o potencial que é criado por algumas distribuições de carga. Tá? A primeira que nós vamos ver, né, a primeira e a mais simples de todas, é a carga pontiforme. Então nós vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma carga aqui, tá certo? Essa carga aqui está situada num ponto qualquer e nós já sabemos que essa carga aqui cria, né, um campo radial no seu entorno. Tá certo? Então esse aqui é o campo que foi criado pela carga aqui, né? Nós já sabemos que o valor desse campo, tá certo? E aí nós vamos fazer o seguinte: eu vou pegar uma carga de prova, tá? Eu vou pegar uma carga de prova, né, que está aqui, tá certo? E vou deslocar essa carga de prova. Então esse aqui é o ponto inicial, e eu vou deslocar essa carga de prova ao longo dessa linha de campo. Por que eu vou fazer isso? Porque isso simplifica. Eu já mostrei que o trabalho realizado e a variação da energia potencial não depende, não é, da trajetória. Então eu vou escolher que é a trajetória para chegar ao ponto F, tá certo? Esse aqui é o ponto F, eu vou escolher a trajetória ao longo dessa linha de campo. E eu posso dizer o seguinte: se eu pegar um ponto qualquer dessa trajetória, eu posso definir, né, um vetor dr, tá? Eu estou numa trajetória radial, e se eu estou numa trajetória radial, esse meu vetor dr, ele é paralelo ao campo elétrico nesse ponto aqui. Né? O campo elétrico radial é paralelo nesse campo aqui. E eu posso dizer o seguinte, que, como eu falei antes, né, VF menos VI, eu defini, tá certo? Eu calculei, né, na minha definição, que é igual a E de ATF de E escalar TR. Olha, E e R são colineares aqui. Né? Então, E escalar dr, tá certo? E escalar dr vai ser igual a E vezes dr. Então, isso aqui pode ser escrito como menos integral, não é, de E vezes dr desde o ponto I até o ponto F. Qual é o módulo do meu campo elétrico? Nós sabemos que o módulo do campo elétrico é Q dividido por 4π ε0 R ao quadrado. Nós sabemos esse módulo do campo elétrico. Então, eu só substituir aqui, né, esse aqui é menos I até F, tá certo? I e F são as duas posições ali, né? Q sobre 4π ε0 R ao quadrado vezes dr. Q sobre 4π ε0 é uma constante, né? Então, eu posso botar Q sobre 4π ε0 integral de dr sobre R2. Olha, essa integral aqui é muito simples, né? Eu posso escrever isso aqui, portanto, como sendo, tá? VF menos VI pode ser escrito, portanto, igual a Q sobre 4π ε0 vezes R de RI até RF. Muito bem. Eu agora vou fazer o seguinte: eu vou dizer que o meu potencial, tá certo? Se eu pegar o meu raio, né, o meu RF, tá certo? Se eu pegar o meu RF e tender para o infinito, ou seja, eu vou pegar a carga lá no infinito, né, vou colocar a carga lá no infinito o potencial é zero, tá certo? Eu posso escrever isso aqui como sendo Q sobre 4π ε0, 1 sobre RF menos 1 sobre RI.
Se eu faço isso aqui, tá certo? Veja aqui, se eu botar RF no infinito, né, esse valor aqui, tá, o potencial VF é igual a zero. Né? Isso quer dizer que no infinito, não é, eu não tenho nenhuma ação da carga Q sobre a carga Q0. Tá certo? Então, o meu infinito, é importante a gente ter clareza, o meu ponto no infinito, ele é um ponto onde eu não tenho atuação da carga Q e, portanto, eu não tenho energia potencial. Se eu faço isso aqui, né, jogando lá no infinito, eu posso dizer que V num ponto, no meu ponto RI, vai ser igual a Q sobre 4πε0 RI, ou, se eu quiser generalizar, tá certo? Eu posso dizer que o meu potencial, então, se eu posso escrever isso aqui, eu posso dizer, generalizando, que no ponto R qualquer, o meu potencial no ponto R, Q sobre 4πε0, tá certo? Vezes 0. Então, esse é o potencial, tá? Esse aqui é o potencial, então, criado por uma carga, tá certo? Por uma carga, né, multiforme. Presta atenção numa coisa importante aqui, que é o seguinte, o meu potencial, tá certo? O potencial elétrico é uma grandeza escalar, tá? Enquanto o meu campo elétrico é uma grandeza vetorial, o meu potencial, tá certo? É uma grandeza escalar. Tudo bem? Vamos agora, então, para uma outra distribuição, né, que é muito importante, que é o dipolo elétrico. Então, agora nós vamos ver o potencial produzido por um dipolo elétrico. Tá? Vamos falar agora do potencial criado por um dipolo elétrico. Vamos lembrando, né? O dipolo elétrico, tá certo? É uma distribuição de cargas, né, onde eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Essas duas cargas estão separadas por uma distância d. Tá? Eu vou colocar de novo, por razões de simplificação, eu vou colocar esse meu dipolo, né? Eu vou colocar esse meu dipolo sobre o eixo z, tá? Então eu tenho aqui a direção z, né? E eu tenho um ponto P aqui. Esse ponto P está a uma distância r, né? A uma distância r, então, da minha origem, tá certo? Essa distância aqui é d sobre 2 e essa outra distância aqui é d sobre 2, tá? Muito bem, eu vou dizer que esse vetor R faz um ângulo θ com o eixo z, né? Então esse meu ponto P, ele está a uma distância r, né? Que forma um ângulo θ com o eixo z. Olha, vocês dão uma olhada aqui e vê o seguinte, eu posso, né? Eu posso utilizar, né, o princípio da superposição, e vem aqui e diz o seguinte, eu tenho uma distância aqui que eu vou chamar de R+, tá certo? Eu tenho uma distância aqui que eu chamo de R+, e eu tenho uma distância aqui que eu vou chamar de R-. Né? R+ é a distância da carga mais da carga positiva e R- é a distância da carga negativa. Tá? Então está claro aqui, né, essas duas distâncias aqui. Eu posso então vir aqui e dizer o seguinte, o meu potencial no ponto P é igual ao potencial da carga mais o potencial da carga menos. Olha, eu acabei de calcular, né, no tópico anterior, eu calculei o potencial causado por uma carga pontual, uma carga pontiforme. Né? Então eu posso escrever isso aqui, dizendo que isso é Q sobre 4πε0, 1 sobre R+, menos, porque a carga é negativa, 1 sobre R-. Então esse aqui é o meu potencial, né? Escrito desse jeito, é o potencial causado, né, pelo dipolo elétrico. Agora, vamos lembrar o seguinte, quando nós discutimos o campo produzido por um dipolo, né, eu chamei sua atenção para o fato de que um dos dipolos mais comuns, né, mais frequentes e que nos motivam a estudar essa distribuição de cargas é uma molécula de água. Então, o que nós estamos trabalhando, em geral, são distâncias R, no caso da molécula de água, mas também em outros. Pensa numa antena, por exemplo, a antena do seu telefone celular, ela é muito menor, a distância
né, que as cargas percorrem naquela antena é muito menor do que a distância da antena até uma estação rádio base. Tá certo? Aquela placa, muitas vezes retangular, que você vê, né, numa torre, né, que se chama aquilo ali a antena do telefone, que a gente chama de estação rádio base, a distância do seu celular até a estação rádio base é muito maior do que o tamanho da antena que está dentro do seu celular. Tudo bem? Então, eu estou trabalhando com uma lógica, né, de que essa minha distância R é muito maior do que a distância D. Tá? Então, eu quero saber como é que eu posso agora simplificar essa equação. Olha só, se eu tenho aquele ângulo θ aqui, eu posso dar uma olhada aqui e ver o seguinte: se eu pegar uma linha perpendicular aqui, tá certo? Eu posso dizer que com uma certa aproximação, tá certo? Com uma certa aproximação, eu posso dizer que se esse ângulo aqui é θ, tá certo? Eu posso dizer que essa distância aqui é da ordem de d cosseno de θ. Tá? Eu estou trabalhando como se essas duas linhas fossem paralelas a essa linha aqui. Se eu estou muito longe, eu posso imaginar que a diferença de ângulo, que é do R mais com o eixo Z e do R menos com o eixo Z, é muito próximo, então, ao ângulo que é formado, tá certo? Ao ângulo que é formado pelo vetor R e o eixo Z. Portanto, se aquele ângulo ali é θ, né? Tá? Essa distância aqui, se aquele ângulo ali é θ, D vezes cosseno de θ é essa diferença que está aqui. Tudo bem? Então eu posso escrever essa expressão aqui, tá certo? Eu posso escrever como Q sobre 4πε0, né? Se eu fizer esse aqui, eu tenho R menos R mais dividido por R mais vezes R menos. Eu simplesmente peguei o mínimo aqui e somei as duas frações, tá certo? E eu vou dizer o seguinte, que R mais menos R menos, R mais menos R menos é exatamente essa diferença. De novo, porque eu estou com um ponto P muito longe do dipolo e eu estou supondo uma aproximação razoável em que essas três linhas são quase paralelas, tá certo? Então, R mais menos R menos é exatamente, tá? É aproximadamente aquele valor ali, né? Que é o meu valor de D cosseno de θ. Muito bem, eu estou dizendo que R mais vezes R menos, eu posso aproximar também para o meu valor, o produto desses dois aqui, eu posso aproximar basicamente para o valor, né, de R, e portanto aquilo ali, R mais vezes R menos, é aproximadamente igual a R ao quadrado. Né? Olha só, o que é Q vezes D? Tá certo? O que é Q vezes D? Q vezes D, né? Q vezes D é o nosso momento de dipolo. Então eu posso escrever que isso aqui é igual a P cosseno de θ dividido por 4πε0 R ao quadrado. Então é o V numa posição R qualquer, o V criado por dipolo. Né? Relembrando o seguinte, no caso do campo elétrico, vocês lembram, né? Vamos lembrar para a gente fazer. No caso do campo elétrico, o campo elétrico produzido por uma carga pontual era dependente de 1 sobre R ao quadrado, né? E o seu potencial é dependente de 1 sobre R. No caso de um dipolo, o meu campo elétrico dependia de 1 sobre R ao cubo, tá? E o potencial depende de 1 sobre R ao quadrado. Tá certo? Muito bem. Então nós estudamos duas distribuições pontuais, não é? Nós estudamos uma carga e um dipolo. Agora vamos ver o seguinte, a mesma coisa do campo elétrico, quando nós estudamos campo elétrico, nós estudamos distribuições contínuas. Então agora nós vamos ver duas distribuições contínuas, uma linha de carga, tá certo? E uma superfície carregada. Tá? Vamos lá. Então, nós falamos da carga pontual, falamos do dipolo. Então agora nós vamos falar de uma distribuição linear de carga, uma distribuição contínua. Diferente do dipolo ou da carga pontual, nós temos agora uma situação em que eu tenho uma distribuição contínua de cargas. É um problema que a gente viu,
né, quando nós estudamos o campo elétrico, nós também calculamos o campo elétrico, né, de distribuições contínuas. Tá? Então vamos pensar numa distribuição linear. Suponha o seguinte, suponha que eu tenho aqui um bastãozinho, tá certo? Eu tenho um bastão de comprimento L, tá? Esse bastão está uniformemente carregado, né? Se vocês quiserem, tá certo? Por medida de facilidade, eu posso dizer que a carga que está nesse bastão, uniformemente distribuída, não é uma carga positiva. Se eu soubesse, não é, a carga total do bastão, ou se eu souber a carga total do bastão, eu posso dizer que essa minha densidade de carga seria igual à carga total dividida por L. Agora eu quero calcular, então, eu vou calcular esse meu campo, né, perdão, o potencial, tá certo? Eu vou calcular o potencial, suponho que eu quero pegar um ponto P que dá uma distância D de uma das extremidades, né? Para facilitar esse meu problema, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar esse meu bastão sobre o eixo X, de tal forma que eu tenho essa extremidade aqui na origem, tá? Tá certo? Muito bem. Como é que eu calculo o meu potencial naquele ponto P? Como eu sempre faço nesse tipo de problema, né? Primeira coisa, eu vou definir um elemento de carga aqui, tá certo? Suponha que eu defino dq aqui, né? E esse meu dq, ele está a uma distância r daquele meu ponto P ali, ó. Esse aqui é o ponto P, tá? Tá certo? O meu dq dá uma distância r daquele ponto P, né? Muito bem. O que é o potencial, então, produzido? Eu posso dizer que aquele meu elemento dq, ele produz um potencial que eu vou chamar dV, né? De novo, que é igual a 1 sobre 4πε0 dt dividido por aquela distância r que está ali. É o potencial produzido por uma carga, tá bom? Tudo, né? Tudo volta para o potencial produzido por uma carga que aí eu vou integrar, né? Isso aqui eu posso escrever como sendo dq, o que é? Um elemento de carga, se eu tenho o tamanho do elemento de carga, o valor do elemento de carga, se eu tenho a distribuição linear, eu posso dizer que esse meu dq, se eu tenho aqui o tamanho desse elemento como dx, então esse meu dq é igual a lambda vezes dx. Então eu posso escrever aqui lambda vezes dx dividido por 4πε0 vezes r. Tá? Ora, mas o que é essa minha distância? Se esse aqui é o meu eixo x, eu posso dizer que essa distância aqui, não é? Eu posso chamar essa distância do dq até a origem de x, né? E eu posso dizer então que esse meu valor r é igual ao quê? R, né? R é a hipotenusa aqui, né? Vai ser d2 mais x2, tudo isso aqui elevado ao meio. Dito isso, tá? Eu posso agora fazer que o meu potencial V vai ser integral de 0 até L. Agora eu vou pegar todos os elementos dq e somar o potencial deles todos ao longo dessa barra aqui, né? Eu tenho então lambda dx dividido por 4πε0, tá certo? R que é d2 mais x2 elevado a meio. Muito bem. Lambda 4πε0 é tudo constante, eu posso jogar para fora da integral, fico então com um V, tá certo? Naquele ponto lá, naquele ponto P, né, que está uma distância D da extremidade do bastão, tá certo? Eu posso botar lambda sobre 4πε0 para fora da integral, fico então com a integral de 0 até L, né, de dx dividido por d2 mais x2 elevado a meio. Tá? Essa integral aqui eu posso escrevê-la então como sendo, tá, um lambda sobre 4πε0 logaritmo neperiano de x mais x2 mais x2 mais d2 elevado a meio, tá, de 0 até L. O que vai me dar o potencial, então, naquela posição D ali, tá certo? O meu potencial
como sendo, então, substituindo, né? Lambda sobre 4πy0, lambda sobre 4πy0, logaritmo de L mais L2 mais D2 elevado ao meio, tudo dividido por D. Tá? Olha aqui, ó. X igual a L vai dar X mais X2, vai dar L mais L2 aqui, tá? Logaritmo disso, menos logaritmo de quando X é zero, que vai dar D. Né? Logaritmo de um número, logaritmo de A menos logaritmo de B é logaritmo de A sobre B. Tá? Então, esse passo aí eu deixo por conta de vocês, né? Mas então aqui a gente tem, portanto, o potencial que é causado por uma distribuição linear, né? uma barrinha aqui de comprimento L num ponto P aqui que está a uma distância D, né? Da origem dessa barra. Tudo bem? Vamos agora ver o problema de uma superfície, né? De uma distribuição superficial, e nós vamos fazer um disco carregado. Tá? Vamos nessa. Muito bem. Vamos falar agora de um disco carregado. De novo, né? Nós estamos tratando de uma superfície carregada. Vamos imaginar, para facilitar a nossa vida, que é uma superfície isolante. Tá? Como eu já falei várias vezes, imagine que você pega um disco, passa uma camada de tinta, né, carregada nele, então ele tem uma distribuição uniforme de carga. Tá? Então está aqui o nosso disco, que tem uma distribuição uniforme de carga, tá certo? E eu quero calcular, né, o meu potencial no ponto P, tá certo? E esse ponto P está a uma distância Z do centro do disco. Esse meu disco aqui, tá certo? Tem, não é, um raio R. Tá? Muito bem. Como é que eu faço isso? A minha abordagem, tá certo? A minha abordagem de sempre, né, a abordagem tradicional, como eu falei no caso da distribuição linear, é fazer o seguinte. Primeiro, eu vou pegar um elemento de carga, vou definir o campo produzido por esse potencial produzido por esse elemento de carga, tá certo? Tendo o potencial produzido por esse elemento de carga, aí eu vou integrar dentro da distribuição. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui um ponto qualquer, tá certo? Vou pegar um ponto qualquer, um elemento aqui que está a uma distância R', um dq que está a uma distância R' desse centro, né, da minha distribuição. Tá? Então eu tenho aqui agora, eu peguei esse ponto que está a uma distância dq, né? Eu vou chamar essa distância aqui de R, tá certo? Né? E eu vou dizer o seguinte, se eu tenho uma distribuição uniforme, tá certo? Eu tenho uma distribuição superficial, que é dada pela carga total desse, que está nesse meu disco ali, dividido, né, pela área do disco, tá? Que seria, no caso, πr ao quadrado. Tá certo? Então essa aí é a minha distribuição superficial de carga, e eu estou supondo essa distribuição como sendo uniforme. Muito bem. Se eu faço isso, a minha carga dq vai ser igual. Olha, esse pedacinho aqui, ó, tá certo? Tem uma área que eu vou chamar de ds. Tá? Eu tenho uma área ds aqui, né? Ou ds, se vocês quiserem, tá certo? Eu tenho uma área ds aqui, então aquela minha carga dq vai ser sigma vezes ds. Olha só, vamos olhar esse disco de cima, que talvez fique mais fácil a gente entender o que nós estamos fazendo. Nós estamos olhando agora o disco de cima, tá certo? Desde um ponto superior aqui, tá? Aqui é o centro do disco, aqui está aquele meu elemento ds, o ponto P está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui está o ponto P, ó. Tá? Esse aqui é o meu elemento que eu chamei de ds. Esse aqui é um raio que eu chamo de R'. Muito bem. Quanto equivale aquele elemento ds que eu coloquei ali? Tá certo? Esse meu elemento ds, né? Esse meu elemento ds, ele vai ser dado em função de R', tá? Então é
ele vai ser dr', essa distância aqui, eu vou chamar de dr', tá certo? E eu tenho uma outra distância aqui, não é? Que vai ser dada aqui, que eu vou chamar de dl. Tá? Então, ds, no meu caso ali, ds vai ser igual a da área, tá certo? dl vezes dr'. Muito bem. Quanto que é o meu potencial em P produzido por esse elemento de carga? dV, mais uma vez, dV vai ser igual a quê? Vai ser dQ dividido por 4πε0 R, tá certo? O valor de R aqui. Olha, R é o quê? R nada mais é. R é igual a R' elevado ao quadrado. Cuidado para não achar que esse aqui é 12, R' elevado ao quadrado, mais, tá certo? Mais Z elevado ao quadrado, tudo isso aqui elevado a meio. Tá? Então esse é o meu valor aqui, eu posso então escrever aqui dV, desse jeito, dV vai ser igual a sigma vezes dr' vezes dl sobre 4πε0 R' ao quadrado mais Z ao quadrado, tudo isso elevado a meio. Muito bem. Eu agora vou integrar, então, olha só. Vamos lembrar uma coisa aqui, o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então, na hora que eu for, primeiro se eu for agora percorrendo, né? Eu vou percorrer, tá certo? Na minha integração, eu vou percorrer os elementos de carga que estão a uma distância R' aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Estou integrando esses elementos de carga. Esses elementos de carga, a distância deles, se eu pegar um outro ponto R' aqui, ó, a distância desse elemento de carga até o ponto P continua sendo R. Então, qualquer elemento de carga que eu pegar sobre esse anel que tem uma distância R' em relação ao centro, qualquer elemento de carga que eu pegar aqui, tá certo? O potencial em P, ele é o mesmo. Então, eu posso dizer o seguinte, eu vou fazer a integral, então eu vou pegar agora a integrar V. Eu vou integrar o quê? Eu vou botar sigma 4πε0 para fora, porque, né, eles são constantes. Então, eu tenho agora a minha integral. Muito bem. dl, tá certo? Eu vou integrar dl, eu vou integrar de 0 até o comprimento desse anel aqui. Qual é o comprimento desse anel? O comprimento desse anel é 2π vezes R'. Tá? A segunda, olha, esse valor aqui de dentro independe de R. Esse valor então vai ser dr' dividido por R' elevado ao quadrado mais Z elevado ao quadrado, tudo isso aqui elevado a meio. A meio, tá? Muito bem. Então a integral, essa integral aqui vai ficar igual ao quê? Vai ficar igual a 2πr'. Então eu posso dizer que isso aqui é sigma sobre 4πε0 integral agora em dr' de 2πr' dividido porque quando é zero, morreu tudo. R' elevado ao quadrado mais Z elevado ao quadrado, tudo isso aqui é meio. 2π eu posso botar para fora, isso aqui eu fico com sigma sobre 2ε0, tá certo? Sigma sobre 2ε0, e essa integral aí, tá certo? Essa integral, eu faço uma série de transformações. Agora, o R' tá sendo integrado de 0 até R. Tá? O meu R' é integrado, ou seja, eu peguei a contribuição de cada anel, no livro texto ele já define a contribuição do anel. Tá? Eu preferi aqui mostrar para vocês como é que surge essa contribuição do anel. Então, eu tenho esse anel e agora eu vou pegar e somando todos os anéis. Tá certo? É o que eu estou fazendo. R' agora eu estou integrando de 0 a R, ou seja, eu estou contando com a contribuição de todos os anéis. Então, se eu faço essa integral aqui,
Tá? Essa integral aqui ela é razoavelmente fácil. Eu faço a substituição de variáveis, crio uma variável aqui, que é, por exemplo, um y², que é r² vezes, né? Perdão, r² mais c², tá certo? Se eu pegar a diferencial dessa variável, não estou substituindo, a diferencial dela é igual a 2r' dr', né? Então, boto tudo aqui dentro, integro, papum, né? E aí eu obtenho, tá certo? Isso aqui como sendo, em fazendo essa integral, fazendo as substituições, né? Eu vou ter esse potencial como sendo Z2 mais R2 elevado ao meio menos Z. Tá? Tá certo? Então, esse aqui é o potencial V produzido, né, por um disco a uma distância Z do seu centro. Tá? Certo? Então, muito bem. Então, nós vimos, né? Nós vimos agora 4 distribuições: carga pontual, dipolo, uma linha, um disco. Tá certo? Então, nós agora vimos como é que uma distribuição de cargas cria um potencial elétrico. Tá certo? Agora nós vamos ver o seguinte, né? Nós vimos na primeira parte que existe uma relação entre o campo elétrico e a diferença de potencial. Nós vamos ver agora o seguinte, dado um valor do potencial, como é que eu calculo então o meu campo elétrico? Tá? Então vamos lá.